o monarca nesse período, a gente vai chamar de czar, tá? É o termo utilizado para o líder político russo, né? A Rússia era uma monarquia absolutista, tá? E o czar Nicolau II era o que comandava, né, desde o início do século XX até o período da Revolução Russa mesmo, em 1917. Ele comandava tudo, né? Praticamente, ele era um monarca absolutista, então o czar Nicolau II tinha o controle de tudo, comandava tudo, e assim era há muito tempo na Rússia. O que vai acontecer, gente? Em 1905, acontece um episódio conhecido como Domingo Sangrento, lá na Rússia, tá? Vai ser uma manifestação, vocês vão ler melhor no livro, nos vídeos que eu indiquei, mas já vou adiantar. Vai ser uma manifestação de trabalhadores, marinheiros, né? Então, trabalhadores industriais, marinheiros, e a Rússia estava em guerra contra o Japão, e estava perdendo essa guerra, e as condições de vida na Rússia foram piorando, né? Muitos gastos com essa guerra contra o Japão, e as condições de vida mesmo só estavam piorando. Então as pessoas foram entregar um manifesto ao czar Nicolau II, onde eles pediam melhores condições de vida. E acaba que nesse manifesto, eles fizeram uma passeata, várias pessoas foram marchando até a frente do palácio do czar Nicolau II, e aí a guarda do rei, o que eles acabaram fazendo? A guarda do rei acabou fuzilando centenas de pessoas que foram para essa manifestação. Então, várias pessoas que estavam ali na frente morreram porque foram fuziladas, e outras pessoas que estavam atrás da manifestação morreram porque foram pisoteadas, porque foi uma correria geral. O que acontece? As ideias comunistas já tinham entrado na Rússia. Já havia o Partido Operário Socialista Russo, né? Esse partido, desde 1903, ele já tinha sido dividido em dois grupos, em mencheviques e bolcheviques. Então, ambos já desejavam que a Rússia virasse socialista, era um partido socialista. Então, o socialismo, o comunismo, ele é uma vertente socialista. O socialismo, em geral, ele busca também a igualdade social. Existem várias formas de buscar a igualdade social, e o comunismo é uma delas. Então, esse Partido Operário Socialista Russo, ele já tinha se dividido em 1903 em dois grupos, em mencheviques e bolcheviques, tá? Mencheviques significa minoria, bolcheviques significa maioria. Os mencheviques queriam que o socialismo ele fosse sendo implantado na Rússia aos poucos, né? Com acordos com a burguesia, né? De forma mais burocrática, né? Bem aos poucos. Já os bolcheviques, eles eram revolucionários mais extremistas, e eles queriam que o socialismo, o comunismo, ele fosse implantado na Rússia através de uma revolução, né, de uma revolução armada, de uma forma mais radical. Né? O líder desse grupo era o Vladimir Lenin, tudo bem? E o que vai acontecer? Então, as ideias comunistas, as ideias socialistas já estavam na Rússia, mesmo sendo consideradas legais, tá? Nicolau II esse partido já tinha sido considerado legal, tudo bem? E aí, depois desse Domingo Sangrento, depois dessa atitude do czar Nicolau II, com uma reivindicação da população, a população vai ficar muito desapontada, né? Várias pessoas foram mortas porque foram fuziladas pela guarda do rei, né? Apesar do czar ter negado ter sido mandante desse massacre, né? As pessoas associaram a ele. E aí o que vai acontecer, gente? Acontece que depois desse episódio, esse partido ele vai ganhar força, né? Os trabalhadores eles começam a se organizar, e eles vão se organizar em grupos que a gente vai chamar de sovietes, que eram organizações de trabalhadores locais onde os trabalhadores paravam para conversar, para se organizar, para discutir. E nesses sovietes, as ideias comunistas vão entrar e vão ganhar força, vão começar a se espalhar. Beleza, Czar faz uma série de promessas depois do Domingo Sangrento, né? Promete convocar a Duma, que seria um congresso com trabalhadores, né? Um parlamento, promete uma constituição, promete uma série de coisas que ele não vai cumprir. Não cumpre, e a situação na Rússia continua se arrastando. Lenin, nesse período, ele estava exilado, ele foi perseguido lá na Rússia, o czar Nicolau II perseguiu, então ele foi para a Europa, outros comunistas também e tal. E aí começa em 1914 a Primeira Guerra Mundial, que vocês já sabem que a Rússia entra.
Beleza. Pessoal, na Primeira Guerra Mundial, a situação dos russos vai ser muito pior. Os trabalhadores russos, muitos trabalhadores tiveram que ir para a guerra, tá? E as mulheres, elas vão assumir o comando das fábricas nesse momento. Os maridos, os filhos, os irmãos, os pais foram para a guerra e a economia russa vai ficar na mão das mulheres, né? As fábricas de armamento, principalmente, né? As mulheres, elas passam a tomar conta desses postos de trabalho que antes eram postos de exclusividade dos homens. E o que começa a acontecer, gente? Em 1917, a situação da Rússia estava deplorável. As condições econômicas, as condições sociais, né? O czar Nicolau II, ele não tinha nem dinheiro mais para manter os homens na guerra. Nem todos os soldados, por exemplo, eles iam com arma para a guerra, né? Tava faltando arma, tava faltando munição, tava faltando medicamento. Vocês imaginem, então, a situação das pessoas que ficaram lá na Rússia. E aí, a partir de 1917, começa a acontecer um monte de greve, né? Greves localizadas, e depois eles organizam para fazer uma grande greve geral contra a situação da Rússia, né? Muitos pediam para que a Rússia saísse da guerra, mas Nicolau II nem escutava. Muitos pediam para o fim da fome, né? Então, eles foram para as ruas nessas greves gerais em 1917 para pedir pão, né? Para pedir alimento, para pedir paz, né? Retirar a Rússia da guerra. E Nicolau II não escutou como devia essas reivindicações. O que vai acontecer? A própria burguesia da Rússia, né, a própria parte da nobreza russa, já não estava mais conseguindo sustentar o governo de Nicolau II com esse monte de problema. Né? A guerra intensificou bastante ainda as dificuldades da Rússia. E aí, aqueles mencheviques que eu falei com vocês lá no início, que eram aqueles que queriam implantar o socialismo aos poucos, tal, esses mencheviques, eles vão se juntar com a burguesia liberal lá da Rússia e vão tomar o poder em fevereiro de 1917. Eles tomam o poder na Rússia. O Nicolau II, então, vai ser retirado do poder, sua família vai ser afastada do trono, tá? Eles vão até para um local no campo, né, um local no interior da Rússia, uma casa que eles tinham no interior, e quem vai assumir o poder na Rússia a partir de fevereiro de 17 vai ser um governo provisório, com parte de mencheviques e parte da burguesia, também liberais estavam, então era uma misturada aí nesse governo provisório. Só que eles não retiram a Rússia da guerra de imediato, eles não vão retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial de imediato, e aí que vem ser o problema. Então, a situação da Rússia na guerra vai piorando, né? A situação dos russos, das pessoas que ficaram na Rússia, também vai piorando. Muita gente morrendo na guerra, muita gente passando fome dentro da Rússia. E aí que vem o Lenin. O que vai acontecer? A Alemanha saca o que está acontecendo na Rússia e o que a Alemanha faz? Ela vai financiar uma revolução em outubro, né? Ela vai dar dinheiro para que os bolcheviques, né, o Lenin, ele volta para a Rússia nesse período, já com a ajuda da Alemanha, com dinheiro, Lenin e alguns outros, né, com dinheiro, e aí os bolcheviques, eles vão se organizar militarmente, né, eles vão se organizar também em espalhar as ideias dos bolcheviques para a comunidade russa, né, para os trabalhadores e tal, né, para conseguir adeptos, compram armas e fazem uma revolução armada em outubro de 17. Professora, mas o que a Alemanha tinha a ver com esse processo na Rússia? Né? Por que os alemães queriam, né, uma revolução bolchevique, uma revolução comunista na Rússia em 17? Porque qual foi o acordo que a Alemanha fez? Eu ajudo, né, eu financio essa revolução de vocês, dos bolcheviques, e vocês retiram a Rússia da guerra. Lembrando que, nesse momento, a Alemanha e a Rússia estavam em lados opostos na Primeira Guerra Mundial. Né? Vocês lembram até que a Rússia estava ali ajudando na defesa dos italianos, e quando os russos saíram da Primeira Guerra Mundial, né, os alemães foram e conseguiram invadir ali o norte da Itália? Então, vai ser nesse processo. E aí, os bolcheviques, então Lenin, que era o líder dos bolcheviques, ele volta para a Rússia, com a ajuda dos alemães, com o financiamento da Alemanha, né? Aí eles compram armas, eles fazem treinamento, eles espalham as ideias bolcheviques, e a população russa, parte da população russa,
vai comprar essas ideias, vai aderir a essas ideias. E o que que acontece? Em outubro de 17, né, que a gente vai chamar de Revolução Vermelha, os bolcheviques, eles vão e dão um golpe nesse governo provisório, né? Com armas e tudo, eles tomam o poder de vez. Então, a gente chama esse processo, que eu contei para vocês, de Revolução Russa, né? Tem a primeira fase em fevereiro de 17 e a fase principal, que é em outubro de 1917. A partir daí, os bolcheviques vão tomando algumas atitudes que aos poucos vai transformando a Rússia num país comunista, né? As propriedades privadas, Lenin de início ele toma as propriedades privadas, né? Estatiza tudo, então tudo passa a ser do Estado, né? Tudo passa a ser estatal, passa a ser do governo. Os trabalhadores agora estão no poder. Em 1922, a Rússia, ela deixa de ser Rússia, passa a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, União Soviética, isso em 1922. Lembrando que os sovietes eram aqueles locais de organização dos trabalhadores. Então, em 1922, a Rússia vira união desses sovietes, né, das cidades, e esses sovietes representavam as cidades, né? Em 1924, o Lenin morre, e a partir de 24, quem assume o poder na União Soviética vai ser Stalin. Essa parte aí de Lenin, Stalin, então a gente vai ver com mais calma no próximo vídeo, né? Façam as atividades, leiam as páginas que eu escrevi aí na atividade que é para vocês lerem, tá? O conteúdo tá aí. Assistam vídeos. Se tiver dúvida em algum vídeo, professor, eu quero ver tal vídeo, o que você acha? Me pede aí, me pergunta antes, porque nem todos os vídeos trazem informações coerentes. Tudo bem, vocês sabem disso, há muito sensacionalismo na internet. E, enfim, é isso. Qualquer dúvida, depois eu vou ter um momento, a escola vai organizar momentos para que vocês tirem dúvidas com a gente, tá? E é isso, galera, eu tô torcendo pra vocês, vai dar tudo certo, bons estudos, tô aqui pro que precisar, tô com vocês aqui no meu coração, tá? E espero vê-los em breve. E é isso aí, um beijo, tchau, tchau.